Segundo a Organização Mundial de Saúde, usar adoçantes em vez de açúcar para emagrecer ou prevenir diabetes pode ser um grande engano. A OMS orienta que só use adoçante quem já tem diabetes e em quantidades mínimas. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é a nutricionista comportamental, Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, e você? Tudo jóia. Evelyn, muita gente usa o adoçante dizendo que é para não engordar, para não ter risco de comer muito açúcar e ficar diabético. Está comprovado agora que está tudo errado isso. Muita gente usa por saúde, né? Por achando achar que é saúde. Exatamente. E já vem alguns estudos há alguns anos, e agora realmente a OMS juntou tudo isso e veio a determinação. Agora cabe à Anvisa, né, um tempo para organizar empresas e tudo isso. Mas nenhum adoçante faz bem para a nossa saúde. E nem aqueles considerados mais naturais, né? Exatamente, nenhum deles. Os estudos mostram, Elaine, que o uso do adoçante pode provocar diabetes, problemas cardiovasculares e não interfere na perda de peso. Segundo a OMS, o ideal é que as pessoas passem a sentir o sabor dos alimentos sem a necessidade de adoçar, né? Exatamente, algo que a gente fala sempre, A gente fala isso já há muito tempo e vem, né? Hoje eu vejo assim que muitas coisas vêm voltando pro básico, né? Pro simples. A indústria veio, trouxe um monte de coisa, fitness, adoçante, tararã. Só que a gente precisa retornar ao simples, né? Que é a gente realmente saborear. E o nosso corpo está acostumado com alimento, ele digere alimento. Para ele é mais fácil e mais óbvio digerir um açúcar do que um adoçante que é químico. Olha só, e a gente sempre fica trocando, Exatamente. né? Achando que é algo que intoxica o nosso corpo, que o funcionamento dele já não é o mesmo, ele não sabe o que fazer com aquilo. Em alguns casos, eu estava vendo uma reportagem, comprovado também pela OMS, alguns adoçantes estão até fazendo mal, podendo provocar paradas cardíacas e outros problemas. Exatamente. Problemas cardiovasculares em geral, e o uso prolongado de adoçantes pode inclusive causar diabetes tipo 2, né? Que muitas pessoas usam para prevenir e a gente acaba desencadeando. Agora, Evelyn, se a gente for pensar, para quem toma sempre alguma coisa adoçada, é mais difícil, né? O que dá para ir fazendo? É aos poucos? É trocar por algum outro açúcar considerado mais natural? O que dá para fazer de repente? Porque assim, é muito difícil você ir do 8 a 80, né? Exatamente. Tirar o adoçante e sentir o sabor dos alimentos. Vai ficar sem graça, né? Até porque, Elaine, o adoçante, muitas vezes ele é 300, 600 vezes mais doce que o açúcar. Então, ele é bem mais doce do que o açúcar, né? Então, a pessoa vai sentir muito de tirar o adoçante e não consumir nada. Sim. Então, vai pro açúcar. Hoje a gente fala que o açúcar são todos iguais, né? São açúcar. Mas os açúcares tipo demerara ou mascavo, eles têm um pouquinho mais de fibras e nutrientes. Então, se a pessoa quiser optar por esses açúcar, ótimo. Se não, vai no açúcar comum e vai reduzindo a quantidade. Legal, então, fazer um processo de redução. Exatamente. Tem alguma... Não é uma fórmula mágica, claro, porque não existe, mas tipo assim... Sei lá, vamos supor que eu use normalmente 2 colheres de açúcar. É legal, tipo assim, já passar logo para uma ou vai tirando aos pouquinhos, assim, por quantas semanas é legal você ir acostumando? Porque o paladar também se acostuma, né? Sim, a cada 10, 12 dias mais ou menos, a gente tem uma renovação das nossas papilas gustativas. Então, a cada 10, 12 dias, daria para eu reduzir um pouquinho o açúcar, que daí eu não vou sentir tanto, né? Então, começa com 2, daqui 10, 12 dias, aí eu coloco metade, né, ali do que eu estava consumindo e vai reduzindo gradualmente. E tem gente que coloca açúcar até na fruta, né? Que daí também é uma coisa que é legal ir tirando devagar, né? Exatamente. O adoçante, no caso. Exatamente. Vai realmente, né, se propondo a fazer essa mudança. Agora, você falou que os açúcares são iguais, já confundi tudo. Então tem o demerara, tem o mascavo, né, que é o primeiro, aí o demerara. Tem o cristal e o refinado. Mas tem de coco também. O de coco também. O de coco é legal porque ele tem ali junto com ele fibras, né? Então é um açúcar que é interessante. Mas não é um açúcar que tenha menos caloria. Não. Ele tem, às vezes, eu acho que ele até tem um pouco mais de calorias do que o açúcar normal, porque ele tem a gordura do coco junto. Sim. Né? Então, ele é um açúcar calórico também. Então, se a gente olhar por calorias, os açúcares são todos iguais. Vai ali realmente dessa questão de nutrientes, que não é muita diferença, não é algo que vai fazer diferença na vida da pessoa, mas já vai ajudar um pouquinho. Quando eu troco o refinado pelo demerara, quais são os ganhos que eu tenho, assim? O refinado, ele é muito químico, né? Ele é o açúcar que mais passou pelo processo químico. Então, opte melhor
pelo cristal, entre o cristal e o refinado. Então, o refinado é o Demerara último. é um pouquinho melhor, porque... O Demerara é um pouquinho melhor. A ordem é o Mascavo, né? Que ele vai ter mais fibras e mais nutrientes. Depois a gente tem o Demerara, que seria tipo o cristal, né? Só que ele tem um pouquinho mais de nutrientes. Aí depois a gente vem pro cristal, que ele passa por um processo químico de branquear, que daí ele já fica branquinho. E depois a gente tem o refinado, que daí passa por mais processo químico. E aí, quem usa adoçante, é legal já substituir, meio que já tira o adoçante de uma vez? De uma vez. Já vai pro Não vai fazer esse desmame igual com o açúcar. O açúcar sim, mas o adoçante é bom retirar já de uma vez. E também a pessoa nunca sabe o que pode acontecer ou não, né? Principalmente quem toma várias vezes por dia, né? No café, por exemplo. Exatamente. Já tira de uma vez, já. Veio essa determinação. A Anvisa agora vai um tempo, né, para organizar os produtos, que aí entra os produtos diet, né, que também tem o adoçante, os produtos zero. Então, isso vai um tempo. Mas o que você conseguir já reduzir na sua casa, de pingar lá as gotinhas, já tira. E aí ficou definido que só quem tem diabetes, e daí precisa diminuir também. Aliás, usar bem pouquinho, Usar bem né? pouquinho. Quanto menos, melhor. E quem tem diabetes consegue, vamos colocar assim, trabalhar com açúcar para não ter um pico de glicemia? Dá para fazer isso em vez de usar o adoçante, por exemplo? Dá para usar, dá para fazer. Aí vai precisar de um acompanhamento, né? Um nutricionista para orientar certinho a pessoa como fazer isso, colocar ali as fibras para, né, cuidar da questão da diabetes para não dar os picos, mas dá sim para fazer. É porque, na verdade, a combinação de alguns alimentos pode ajudar, sim, né? Diminui o índice glicêmico, né? Então a gente consegue até o diabético não usar o adoçante e usar um pouquinho de açúcar. O ideal, então, é realmente adoçante. Quem tem em casa já abandona. Já abandona. E aí vai fazendo devagarinho essa redução. E não é que o açúcar tá liberado. Né? A gente vai usar o açúcar, mas o açúcar também com moderação. Tá certo, então. Muito obrigada. Eu que agradeço, pelas informações. Elaine.